Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje, né, meus irmãos? Primeiramente, mais uma vez, agradecendo ao Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, nossos pensamentos e obras que não têm agradado ao nosso Senhor, né? Pedindo direcionamento pela presença do Espírito Santo. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Mais um motivo de muita felicidade, de estar podendo partilhar a palavra do Senhor. Que Deus fale conosco nesse dia de hoje, que venha edificar a vida dos irmãos que há de ouvir essa palavra. E o Espírito Santo deu entendimento. Amém, meus irmãos? Vou estar trazendo aqui uma palavra hoje que vai estar aqui bem no final do livro de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, que é no 28, após o versículo 11, que fala... São duas palavras, irmãos, mas de aprendizado, que o Senhor venha falar conosco, que fala assim: o relato dos guardas. Amém? A palavra diz assim: e quando ia, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregando-os eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Amém, meus irmãos? Aqui é uma parte que nós aprendemos, né? Logo na sequência eu vou estar lendo aqui a grande comissão, né? Para encerrar. Mas aqui o que eu aprendo, meus irmãos, quanto é grave a questão da mentira, né? Como Satanás ele é sujo, porque nós sabemos que o grande pecado, primeiro pecado do mundo que entrou foi a mentira, né? Quando Satanás se manifestou na serpente ali e falou para Eva para comer a maçã, o fruto proibido, na verdade, né? Para comer o fruto proibido, e que ela falou assim, que eles não deveriam comer, que o Senhor falava que eles não deveriam comer daquele fruto, mas a serpente lançou a mentira, né? Foi a primeira palavra ali que falou assim: certamente vocês não morrerão, porque se você comer do fruto do bem e do mal, do fruto do conhecimento da verdade, os olhos de vocês abrirão e vocês conhecerão, terão conhecimento, serão como Deus, saberão o que é o bem e o mal. Então ali foi uma grande mentira que a serpente usou, né? Satanás usou ali através da serpente para enganar. Então nós sabemos aonde há mentira, não é firmado a verdade, é contra a justiça de Deus, né? Então aqui eu aprendo sobre isso, né? Como é grave, irmãos. Então assim, aquele servo de Deus, a pessoa que teme a Deus, ele nunca vai concordar com a mentira. Aqui os guardas ficaram aterrorizados, amedrontados quando viram aquele sobrenatural, né? Os anjos do Senhor desceu, que ali foi sobre a ressurreição do Senhor, que o Senhor falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então eles ainda enviaram os guardas para ficar ali de sentinela, mas os anjos do Senhor desceu e removeram aquela pedra, e eles tiveram aquela visão, mas eles ficaram amedrontados, mas só que não tinha como eles inventar uma mentira, uma coisa tão grave dessa, porque é muito rígido. Os soldados romanos naquela época tinham que ficar de guarda a noite toda acordada, vigiando. Então eles tiveram aquela visão, ficaram assustados, não puderam fazer nada. E aí eles vendo tudo aquilo, eles ficaram atemorizados e foram diretamente aos sacerdotes, né? Diz aqui a palavra. E congregando eles com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Olha só. Então eles viram que era o filho de Deus, não tinha como negar pelo agir, né? Mas os sacerdotes, com medo de divulgar, para ficar mais grave ainda, que já tinham matado o filho de Deus ali, para se cumprir a escritura, eles ainda tomaram conselho ali, eles deram conselho com eles e deram muito dinheiro, para você ver como o que eu aprendo aqui sobre a injustiça, né? Muitos querem comprar a verdade, mas nunca vai conseguir. Quer persuadir, né?
E isso é muito grave, né? E dizendo aqui, né? Dizei, vieram à noite. Aí olha só como é uma mentira sem fundamento, se a gente parar para observar. Que os sacerdotes, os anciões falaram para eles. Dizei, vieram de noite os seus discípulos. E dormindo nós o furtaram. Não tinha nem condição, irmão, dos discípulos chegar e remover uma pedra daquele tamanho ali. E esses guardas não acordar, não ver se eles estavam ali de sentinela justo para isso. Então já é uma mentira que, se você parar para analisar, não tem fundamento, né? Quão grande é essa mentira. Mas mesmo assim eles acabaram acreditando, né? Se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, ó, dizendo que ia confirmar. E procederemos em segurança. Então ia confirmar a mentira, né? E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje, né? Então a gente vê como por uma mentira dessa tão grave, muitos dos judeus não creem no Senhor até hoje. Mas só que na palavra do Senhor diz que vai se cumprir a promessa. Naquele grande dia eles vão clamar, vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, né? Para se cumprir. Então todo o plano já estava traçado. O Senhor sabe de todas as coisas. Aqui é só para a gente entender a palavra, para confirmar, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós já sabemos que a mentira é descartável, não tem como conviver no meio do servo de Deus, porque se ele mentir, ele está servindo ao inimigo. A palavra diz, não tem como você servir dois deuses. Então seja verdadeiro, fale sempre a verdade, seja sincero, e perante o Senhor, perante o seu próximo, amém? Vou estar continuando aqui, meus irmãos. A palavra diz assim agora, olha só: a grande comissão e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, para o monte que Jesus tinha falado para eles ir. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, até os próprios discípulos. Alguns, quando viram, uns adoraram ali, mas outros ainda duvidaram. É ele mesmo ressuscitou quando viram o Senhor glorificado ali, porque é uma visão maravilhosa, né? É uma questão de a visão do reino dos céus, porque o reino dos céus você vê o Senhor transfigurado. Então, para você ver, mesmo os discípulos, alguns duvidaram. Então, meus irmãos, a gente aprende aqui nessa palavra, né? Que duvidar não é pecado, mas tem que ter a convicção, né? Procurar no seu coração. Meu Deus, por que eu tenho dúvida sobre isso? Eu tenho que confirmar, né? Deus, o Senhor não repreende aqui. Ele repreende lá quando fala pro Tomé, né? Feliz é aqueles, Tomé, que não viram e creram, que hão de crer em mim. Mas se você duvidou no momento ali, igual eles tiveram essa visão, era algo maravilhoso para eles. Então ali eles foram confirmar. Aí como diz aqui: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Até aqui, meus irmãos, a palavra. Então, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se o ser humano, aqui eu aprendo na palavra, se nós tiver uma dúvida que estiver na mente da pessoa, a gente sabe que o inimigo ele quer impedir da gente chegar até a verdade. Então, se você tem dúvida, busque. Procure ao Senhor. Senhor, eu ponho a minha dúvida diante do Senhor, me ajuda, me ensina a compreender, aumenta a minha fé, dá-me o entendimento. E busca dentro da palavra que o Senhor falará contigo, porque na palavra, irmão, nós aprendemos assim. Através da palavra, o Senhor fala conosco. E nós falamos com o Senhor através da oração. Amém, meus irmãos? É assim que funciona o nosso andar com o Senhor, o nosso particular com o Senhor, conviver com o Senhor. Então, o Senhor fala conosco através da palavra e nós falamos com o Senhor através da oração. Nós expondo as nossas dúvidas, a nossa petição, tudo nós falamos ao Senhor, mas primeiramente nós vemos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, que é dentro da palavra, amém? Como o Senhor diz, as minhas palavras são espírito e vida para aqueles que creem. Então aqui é muito grave a questão da mentira, né? Mas a gente, analisando, a gente vê um ponto que não faz sentido, né? Como é que eles iam estar ali de vigia a noite toda e não ia ver esse rebuliço para tirar o Senhor dali, né? Então a gente já vê que a mentira aqui é armadilha de Satanás, né? Agora a questão da dúvida, muitos servos, muitos ainda que estão começando a conhecer a palavra, tem sim, é normal.
Mas busque, se tem dúvida, procure ao Senhor, ore, peça a sabedoria que vem do céu, porque Ele te revelará. O Senhor disse, se me buscar de todo o coração, me achará. Amém? Se buscar com todo o coração, falando, Senhor, eu quero entender, porque eu creio no Senhor, então tem que crer. Amém, meus irmãos? Então a palavra é linda aqui. Então o Senhor nos ensina, aqui a grande comissão, né? Que Ele disse para os 11 discípulos, que aqui estava nos 11, né? Que depois eles escolheram mais um para ficar os 12, que foi Matias, né? Meus irmãos, então aqui a gente aprendemos, né, na palavra, que mesmo naquele momento alguns adoraram ali e outros ainda duvidaram quando viram aquela manifestação do Senhor, porque é algo lindo, né? Então imagina quando for a vinda do Senhor, quando se manifestar. Então por isso que a palavra do Senhor diz que seja um servo vigilante, esteja preparado para conhecer o Senhor. Então nós temos que conhecer o Senhor a cada dia, nas nossas atitudes, na nossa convivência com Deus. Nós conhecemos o Senhor através da nossa atitude, porque Ele nos ensina através dos nossos irmãos, do nosso próximo, da nossa conduta de vida. Nós temos um particular com o Senhor, porque o segredo de Deus é com aqueles que o temem a Deus, que observam as palavras. Amém? Então você não será enganado, somente creia, busque ao entendimento, busque ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe. Então aqui Ele deu ordem, né? E Ele fala assim, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois que Ele ressuscitou, Ele recebeu todo o poder, toda a autoridade que o Pai Todo-Poderoso daria a seu Filho para governar, porque Ele tinha que acontecer isso para cumprir a profecia, né? Então, por isso que hoje, o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado e sumo sacerdote. Ele é quem intercede por nós. E naquele grande dia, Ele será o juízo. Amém? Sois salvo unicamente pela graça. Mas Jesus falou, aqueles que creem em mim guardam as minhas palavras. Guardar não é você guardar e ficar com você escondido. Não, é conviver conforme a palavra. É você viver a palavra. Porque muitos ouvem a palavra, mas não vivem conforme a palavra. Então é isso que o Senhor fala, guardar a palavra é viver uma conduta de cristão, é temer a Deus, é amar o seu próximo de todo o seu coração, é orar por aqueles que te perseguem. Amém? Então Ele fala que é dado toda a autoridade para o Senhor, para Ele, para o Senhor Jesus. Ele recebeu toda a autoridade. Então Ele fala assim, Ele dá ordem para aqueles que crêem nele, que somos para nós, assim como foi para os seus discípulos naquele momento que começou ali que começa aqui entre os Atos dos Apóstolos, eles começaram a pregar, né? Que fala assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa para aqueles que crê. Porque quem crê, pratica, irmãos, busca. Então, levai o Evangelho, irmãos. Falai do amor do Senhor. O Evangelho é esse. Peleitai a causa das viúvas e visitai os órfãos. Esse é o Evangelho. O que é? É pelejar contra a injustiça do mundo. Não se conformei com o que está aí, mas mudai na sua ação. Entende? Dê o seu melhor. Pagai o mal com o bem. Dê o exemplo, conforme a palavra nos ensina, falando do amor do Senhor, que Ele é o caminho e a verdade. Jesus, Ele é o caminho e a verdade. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque todo aquele que crê é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. E é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como o Senhor nos deu a ordem, Jesus. Então aqueles que crê levarão a palavra e ganharão almas para o Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. O quanto o Senhor se alegra quando uma alma se converte a Ele, se volta para Ele, porque Ele nos ama, Ele quer que nós viemos a Ele de todo o nosso coração, nos oferecer de todo o amor, se sujeitar à vontade dEle. Mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus, Ele falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Então nosso Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é educado, Ele não vai chegar em você empurrando a sua porta, entrando sem pedir licença. Ele sempre manda um servo, uma pessoa ali para falar do amor dEle. Ele chega de mansinho falando, filho, estou aqui, somente ouve a minha voz, entrega a sua vida, filho. Faça conforme a palavra. Então o Senhor, Ele nos ama. Agora o inimigo, ele vem para fazer brigas, para acabar com tudo, né? Mas Deus, Ele nos ama. Então, irmãos, a palavra nos orienta assim. Essa aqui é para nós também, servo, que já cremos que levamos o Evangelho, né?
ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos disse, né, que foi mandado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, o Senhor falou, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, se nós fizermos conforme a palavra do Senhor, conforme Ele mandou aqui, Ele pediu para nós, mandou nós obedecer, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então creia, pegue essa palavra, pegue essa promessa, irmão. A partir de hoje, se você não entregou a sua vida ao Senhor, entregue e seja um discípulo do Senhor, seja um cristão, e o teu nome será limpo perante o Senhor, teu nome será escrito no livro da vida, porque você terá essa promessa, Ele estará contigo até a consumação do século. Faça conforme a palavra, ganhe discípulos para o Senhor, fale do amor dele, receba o amor, porque para nós falarmos, nós temos que estar recebendo o amor, né? Para isso nós temos que entregar a vida ao Senhor, porque o coração procede, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se você está cheio do amor, receba e busque, entregue a sua vida ao Senhor e saiba que essa promessa é pura e verdadeira. Essa é a única promessa que não falhará, ela é fiel, eu creio, e o nome do Senhor seja glorificado. Então ensine a guardar as palavras do Senhor, pois, meus irmãos, eu digo, se todos ouvissem essa palavra, obedecessem, nós estaríamos num mundo tão feliz. Hoje vivemos na injustiça no mundo devido ao pecado, porque a única coisa que faz a divisão entre nós e o nosso Deus é o pecado, né? Mas Ele nos ama. Jesus morreu por nós ali na cruz para quebrar tudo isso. Então, o inimigo não tem poder sobre você não, porque Jesus já pagou um preço alto. Somente entregue a vida a Ele, busque o caminho correto que é Ele. Ele é o caminho e a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o Senhor Jesus, Ele se fez na palavra para nos ensinar. E tem essa promessa na sua vida, que Ele estará contigo até a consumação do século. Amém. Então, por isso que Ele falou, eu enviarei o Consolador. É o Espírito Santo que nos direciona na palavra e dá testemunho. E o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Tenha um dia abençoado, uma semana. E fiquem na santa paz e guarde essa promessa. Seja um discípulo do Senhor Jesus, porque aqui estás a verdade, aqui é a promessa fiel e verdadeira. Amém? Somente o Senhor é o caminho e a verdade. Que Deus vos abençoe e faça morada em vossos corações, em suas famílias. Que Deus restaure a todos. Que Deus visite aqueles que estão nos UTI nesse momento, aqueles que estão com o coração triste. Que a graça do Senhor chegue a todos. Que essa mensagem venha edificar a sua vida, que hoje você venha entregar a sua vida para o Senhor. Em espírito e em verdade, entregue a sua vida para Jesus e confie nele, que o demais Ele fará. Amém? Pois Ele nos ama. Ele nos ama. A prova maior Ele já nos deu lá na cruz. Então não tenha dúvida. Somente receba em nome do Senhor Jesus. Receba a promessa que Ele está convosco até a consumação do século. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos. Deus vos abençoe.